E agora a dica de hoje foi uma coisa bem legal, viu, Adriana? Porque eu encontrei domingo uma telespectadora, uma pessoa que assiste aos nossos programas. Vou até mandar um beijo grande aqui para ela, Maria Isabel. E ela me abordou na rua, para ser mais precisa, no supermercado. E ela me pediu para falar um pouco sobre quadros, sobre como pendurar os quadros nas paredes. Essa realmente é uma dúvida que as pessoas têm, pouca gente tem noção de como fazer isso, né? Embora seja fácil, mas tem algumas regrinhas básicas, algumas dicas que eu vou estar passando aqui para vocês, que vai ser muito fácil de compreender, e a partir de então vocês vão colocar os quadros. E aí, quem curtir a dica e usar a dica para colocar os quadros, manda fotos para a gente ver como ficou, tá? Então, vamos lá. Quadro é elemento artístico, né? Pode ser foto, pode ser pintura, pode ser gravura, qualquer coisa que componha, pode ser com moldura, pode ser sem moldura, tá? A primeira regra é que ele seja proporcional ao espaço que você tem. Se você tem uma parede grande, você não vai colocar um quadro pequeno, que ele vai sumir na parede. Você vai colocar um quadro que tenha a proporção da parede. Pelo contrário, se a parede for pequena, você não vai colocar um quadro grande. Se você tiver dois quadros que formem uma composição, esquece que são dois, pensa que eles são um. Então você tem que ter um espaço que absorva os dois juntos, como sendo uma só composição. Outra coisa também que muita gente fica na dúvida, qual é a altura correta para eu colocar o quadro? A altura correta, vamos pensar assim, o quadro é uma obra de arte, ou uma fotografia, ou um elemento que precisa ser observado. Então, a melhor altura para você colocar o quadro é na altura dos olhos, na linha dos olhos, tá? Pode ficar acima do batente da porta? Claro, se for um quadro grande, não tem problema que ele fique acima do batente da porta. Mas se for um quadro pequeno, também não é interessante que ele fique muito alto. Então, a gente pega e mede mais ou menos o centro do quadro e localiza o centro do quadro a mais ou menos 1,60 m do chão. Pode ser 1,55 m? Pode. Pode ser 1,65 m? Pode. Vai depender um pouco também da altura das pessoas que vão observar. Vamos supor que ele vai ficar numa casa que a família são pessoas mais altas. Então vamos colocar um pouquinho mais alto. Regra geral, para não ter 1,60 m, tá? Agora, além de quadros, a gente pode transformar a parede em um lugar de contar histórias. E isso é muito interessante. Você pode colocar pratos de coleções ou não, aquele prato que foi da vovó, aquela xícara que você herdou. Você pode colocar uma lembrança que você trouxe de viagem, aquele chapéu que você usava quando era adolescente, o primeiro boné. Você pode colocar um relógio, você pode colocar qualquer coisa que, formando uma composição, conte uma história. E isso é o mais legal, que o quadro, que o objeto, ele traduza, ele seja para você, que vai estar convivendo ali, cheio de significados. Então vale colocar vários objetos na parede, não só quadro. Agora, o que não vale é você colocar na parede objetos com os quais você não se identifica. Você tem que se identificar. Então não vai colocar um quadro só porque ganhou de alguém ou porque está na moda. Não, isso não vale. A nossa casa, o nosso espaço, o nosso ambiente ou o nosso local de trabalho, ele tem que refletir os nossos sentimentos também. E tem que proporcionar para a gente também sentimentos e emoções. Eu trouxe aí alguns esqueminhas que vão dar uma dica bem legal de como você pode organizar os quadros para colocar na parede. Então, a gente sempre tem que procurar uma linha guia. Os quadros ou objetos, eles nunca podem
dar a impressão de bagunça. Eles têm sempre que ter uma linha que os oriente, ou uma, ou duas, ou três, ou quatro linhas que os oriente. Mas ele tem que dar a sensação de que ele foi organizado, que ele foi planejado, que ele está harmonioso. Se você puder voltar na primeira imagem, Edgar, só para eu explicar. Esse quadro, por exemplo, ele tem essa composição, ele segue duas linhas paralelas. Então, os tamanhos dos quadros são diferentes, porém, eles seguem um alinhamento inferior e superior, sendo que o centro do conjunto, ali no cantinho, como vocês podem ver, eles estão mais ou menos a 1,60 m do chão. Essa é uma maneira de organizar. Uma outra maneira de organizar também é você traçar uma linha no centro. A organização ela pode partir a partir do centro. Então, eles não estão alinhados em cima e nem embaixo, mas eles estão alinhados pelo meio. Essa é uma outra maneira de dispor. Esses são alguns truques para que a composição fique harmoniosa, ok? Uma outra maneira é você alinhá-los por baixo. Então, assim, quando você usa uma linha guia, ou duas ou três linhas guias, você dá essa impressão de organização espacial. É importante que tenha, assim, um quadro e o outro de um lado, do outro, você consiga ter o mesmo peso visual. E isso dá a sensação de harmonia. Essa é uma outra maneira de colocar. Nós temos um quadro guia, então nós temos várias peças de tamanhos diferentes, porém elas estão organizadas dentro desse quadro, desse retângulo vermelho. Se você olhar à distância, você vai conseguir perceber essa figura geométrica, dando essa sensação de organização. E tem um outro bacana aí que é de escada, que a gente nunca... Esse é alinhado por cima, que também fica interessante, sempre dando a sensação de organização, nada bagunçado, ok? O outro é a escada. A escada é difícil a gente colocar porque a gente nunca sabe. Então, nós vamos imaginar uma linha guia nas pontinhas dos degraus e outra paralela que vai orientar a composição dos quadros, tá? Então, essas são dicas bem legais. Se você ficou na dúvida, se você quiser mais informações, você pode ligar, você pode mandar e-mail, você pode mandar o WhatsApp. E aí trouxe umas imagens de umas composições que não devem ser feitas, e vou explicar por quê. Porque tudo que não leva à sensação de estética, não é aconchegante, leva a sensação de desorganização. Por exemplo, nesse ambiente, tem um quadro pequeno, que está colocado lá em cima. Então, está errado? Tá. A parede é muito grande para ele está muito alto, tá? Ele deveria estar na linha dos olhos, e ele ficaria bonito se ele estivesse no meio de uma composição, mas assim na parede ele está perdido. Então, ficou uma coisa sem sentido. Esse também, se você observar, são quadros muito pequenos que estão muito altos. Então, eles são obra de arte que fica mais difícil de observar na altura que eles estão. E também, eles poderiam estar mais próximos, eles poderiam estar formando uma composição, mas você nota assim, nitidamente que eles estão meio bagunçadinhos, né? E isso daí não traz aquela sensação harmoniosa. Esses também, eles dão a impressão de estar meio bagunçadinhos, porque eles não têm uma linha mestra que foi direcionando a composição deles. Ali, com algumas poucas mudanças, nós conseguiríamos um efeito bem mais harmonioso. E agora, essa é uma imagem que eu trouxe para ver que é uma coisa bacana. Às vezes a gente vê em revista, vê em alguns lugares quadros colocados em prateleiras. E a gente fala, nossa, que estranho. Mas não é estranho, não. É muito legal. Se as prateleiras forem bem colocadas, podem ser até réguas mais finas. Por quê? Porque eles não precisam ser pregados na parede. E isso permite que você possa trocar a disposição deles, que você possa substituir, no caso de serem fotos, substituir as fotos. Isso daí
cria um ambiente mais dinâmico. Então, é uma maneira muito legal de você colocar quadros, são em prateleiras. Esses vocês podem ver que está em prateleiras também, eles estão alinhados. E olha como que fica bonito, como que fica aconchegante, como que fica harmonioso, né? Pode passar, Edgar. Esse daí também tem uma linha mestra. Esse é uma coisa legal, se você for colocar sobre uma cabeceira da cama, sobre um sofá, entre o encosto do sofá, entre a cabeceira da cama, deixe um espaço não maior que 25 centímetros. Esse daí, vamos supor que tivesse uma cabeceira ali, mais ou menos na altura dos travesseiros, então 25 centímetros você coloca a sua composição de telas, de quadros ou de fotos, enfim, do que você quiser. Uma dica legal é, antes de você colocar na parede, você colocar no chão e testar a composição. Fazer as mudanças, as alterações todas no chão, para você conseguir visualizar qual vai ser o resultado, como que vai ficar, e então depois é só pregar na parede. Para colocar o quadro na parede, se ele for pesado, é interessante colocar com bucha e parafuso. Se ele for mais levinho, pode ser com prego. Porém, se for parede de gesso acartonado ou parede de blocos de concreto, precisa de buchinha e parafuso especial, ok? Então, essa foi a dica de hoje. Meu nome é Mari, eu sou arquiteta, atendo no Espaço 96. Vocês estão convidados a conhecer a minha página do Facebook, Arquitetura Mari Mota, ou podem me enviar e-mail para arquiteturaMariMota@gmail.com ou WhatsApp 981610098.